muito cedo na minha infância, porque eu não acho que podemos fazer progresso sem isso, é aprender a ser honesto consigo sobre si mesmo. Ai, ai, ai. João 8, 31 e 32. Se permanecerdes na minha palavra, então sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade. E a verdade vai libertar vocês. Não é só ouvir a verdade que vai libertar você, mas é aplicar a verdade que ouvimos. E eu não sei o quanto você está ciente disso ou não está, mas as pessoas estão tão enganadas. É incrível em quantas coisas as pessoas acreditam que não são verdade. Mas o triste é que se você acreditar, então vira verdade para você. Um exemplo, talvez você tenha pisado na bola e o diabo te enganou para você pensar que agora sempre vai ter que ter uma vida inferior, sabe? Mentira. Isso é mentira. Porque Deus diz que Ele vai pegar até mesmo os fragmentos da sua vida e fazer algo incrível com isso. Deus não desperdiça nem a nossa dor. Deus vai pegar até a nossa dor e fazer uso dela se a entregarmos a Ele. Não existe nada que não seja redimível para Deus. Deus pode, Ele é o Redentor e pode redimir qualquer coisa. É por isso que nenhuma pessoa aqui, hoje ou assistindo pela TV, você não precisa ter medo na sua vida de que é tarde demais para você, que você errou demais, que não há esperança para você. Você não precisa viver com medo, porque Deus é o Redentor. Ele nos comprou de volta com o sangue de Cristo e tudo em nossa vida pode ser comprado de volta, trabalhado por Ele e transformado em algo bom. Você me ouviu? Deus pode pegar a pior coisa que você poderia imaginar e de uma forma ou outra, Ele joga alguns dos seus ingredientes ali e acaba sendo um milagre. Apenas entregue para Ele. Dê a Ele, aqui Deus, eu fiz essa grande bagunça, sinto muito por não poder fazer nada a respeito, eu estou te entregando tudo. E Ele não vai jogar de volta para você, Ele pegará e mostrará que Ele é Deus na sua vida. Nós precisamos ser libertos do engano. Satanás é o grande enganador, nós temos pontos cegos em nossas vidas, assim como você tem pontos cegos nos espelhos do seu carro, seus retrovisores. É por isso que temos mais de um espelho, você tem esse espelho aqui, tem outro ali, tem outro acolá, porque há pontos cegos e você tem que olhar para todos os lados. E precisamos ir até Deus e dizer, Deus, eu quero aprender a ser honesto comigo sobre mim. É um pensamento assustador, não é? Que não é a verdade sobre outra pessoa que vai me libertar, é a verdade sobre mim que vai me tornar livre. E não nos importamos em ouvir a verdade sobre os outros. Eu tenho certeza de que você já pensou em uma lista de pessoas que gostaria que estivessem aqui hoje. Nossa, se fulano não tivesse dado para trás, era exatamente o que ele tinha que ouvir. E você está pensando em 4 pessoas que poderia ligar para vir aqui amanhã? Amém. Traga-os de qualquer forma, isso é bom. Mas a questão é que se eu estou aqui e você está aqui, Deus tem algo a dizer para nós. Eu realmente te encorajo a aprender a ser honesto consigo mesmo sobre si mesmo. É ótimo conhecer nossos pontos fortes, mas também precisamos estar bem familiarizado com nossas fraquezas, não para condenação, não se trata de condenação, é sobre honestidade, de fazer as coisas às claras, porque as únicas coisas que Satanás tem poder sobre elas são as que estão escondidas. Quando trazemos as coisas à luz, elas perdem poder. Amém? Você não tem que ter coisas escondidas no escuro, onde Satanás as usa para te atormentar. Pode trazê-las à tona, trazê-las para a luz, expô-las para Deus. Ele já sabe de tudo mesmo. E dizer, Deus, eu assumo a responsabilidade por isso e eu quero ser liberto. Jeremias 17, verso 9. Vamos ver esta escritura. O coração é enganoso mais do que todas as coisas. E é extremamente perverso e corrupto e severo e mortalmente doente. Quem pode conhecer e perceber e entender e estar familiarizado com seu próprio coração e mente? Em outras palavras,
Todos nós, incluindo eu, temos ideias sobre nós mesmos que às vezes são elevadas demais, sabe? Vou encontrar pessoas aqui que estejam de acordo comigo e vou pregar para elas. Vamos colocar dessa forma. Você acha que talvez ocasionalmente acha que sabe um pouco mais do que realmente sabe? Sabe o que eu decidi? Ninguém sabe de nada até ter pelo menos 40 anos. Agora ouçam. E esperem. Antes que vocês jovens queiram jogar algo e me escutem. Então, quando você tiver 40, aqui está o primeiro sinal de que você está aprendendo algo. Porque quando você tem cerca de 40, começa a pensar, eu não sei de nada. E esse é o primeiro sinal de qualquer inteligência. Quando você diz, quer saber? Eu realmente não sei de nada. Eu sou apenas uma bagunça perdida sem Deus. E esse é o primeiro sinal de que há um pouco de vida inteligente em nós. E que talvez agora nós tenhamos o espírito de ensino e Deus pode nos ensinar algo. É uma coisa assustadora quando você pensa nisso. Isso é algo pelo qual devemos orar todos os dias, eu acho. Deus me ajude a não ser enganado. Podemos começar a orar assim? Deus me ajude a não ser enganado. E se existe alguma área na minha vida onde eu estou sendo enganado, então revele para mim, revele a verdade para mim, porque eu não quero ser enganado. Eu especialmente não quero ser enganado sobre mim mesmo. Me ajude a não pensar mais de mim do que eu deveria pensar. Me ajude a não maltratar as pessoas e não saber que eu fiz isso. E me ajude a não ser tão egoísta e cheio de mim mesmo, que haja pessoas ao meu redor com necessidades e eu estou totalmente alheio às necessidades delas, porque estou cheio de mim mesmo. Me ajude a não colocar a culpa de todos os meus problemas nos outros. Me ajude a não ficar sentado na minha casa sentindo pena de mim mesmo, quando na verdade é que eu sou tão abençoado que eu não sei onde tudo isso vai dar. Posso dizer a verdade? Vá em frente e se prepare para este download que estou prestes a dar a você. Não há nenhuma razão para nenhuma pessoa neste lugar aqui hoje ficar com pena de si mesmo. Sabe por quê? Porque você tem esperança. Você pode ter uma situação ruim, mas você tem Jesus e tem esperança. Você tem respostas. Eu diria para as pessoas que nos assistem pela TV, eu sei que alguns de vocês estão enrolados na vida, não é que eu não tenho nenhuma empatia, eu tenho. Mas eu tive que aprender isso com Deus. Você pode ser lamentável, poderosa, Joyce, mas não pode ser os dois. Então faça a sua escolha. E tudo aquilo que estava errado na minha vida era culpa de outra pessoa, era culpa do Dave. Se Dave não fizesse isso, eu ficaria feliz. Se as crianças fizessem aquilo, eu ficaria feliz. E a culpa não é minha culpa, não é minha culpa. Até que Deus decidiu mostrar-me a verdade. Ele me mostrou como era viver em casa comigo. Eu chorei por 3 dias. Estou dizendo a verdade? Ainda me lembro do lugar exato onde eu estava na casa quando Deus me mostrou. O Dave não era o problema era eu. Ele diz, você é manipuladora, controladora, difícil de se conviver, cheia de autopiedade. Sim, eu não me senti muito bem comigo mesma naquele dia. Mas isso me ajudou a sair de onde eu estava para onde eu estou. Veja, a questão é que na minha infância eu tinha o teste. Quando jovem, nos meus 20 e 30 anos, eu tinha o munho. Mas eu não tinha juntado tudo para ter um testemunho. Então quero saber se alguém aqui vai passar pelo munho e chegar ao ponto onde você terá um grande testemunho que vai encorajar outras pessoas de que o poder de Deus é real em sua vida. E de que é uma grande vida disponível para elas. Amém, amém, amém.
Eu tenho pensado muito sobre Obadias, capítulo 1, verso 3, porque simplesmente diz: o orgulho do seu coração tem enganado você. Esse orgulho fedorento. Pensar mais sobre nós do que deveríamos, e sempre que fazemos isso, automaticamente desprezamos os outros. Eu não vou te ouvir, você não sabe tanto quanto eu sei. Por que você não para de falar para eu lhe mostrar como as coisas realmente são? Bom, você entendeu, certo? Quero ver você se animar quando entender esse ponto, então vamos para o outro ponto. O engano, provavelmente um dos maiores exemplos na Bíblia sobre engano, está em 1 Samuel capítulo 15. Quando Deus ungiu Saul para ser rei, e Deus deu algumas instruções que ele deveria entrar na nação inimiga e matar tudo, todo mundo, todas as ovelhas, todos os bois, todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, tudo, livre-se de tudo. Eu sei que isso soa um pouco duro, mas você tem que ter em mente que eles eram pagãos e eram uma nação idólatra. 1 Samuel capítulo 15 nos diz: então Saul pegou Agag, o rei dos amalequitas, vivo, embora ele tenha destruído totalmente todo o resto do povo. Então ele não fez o que Deus mandou. Ele fez quase tudo o que Deus mandou, mas ele não fez o que Deus mandou. E obediência parcial é, na verdade, o mesmo que nenhuma obediência. Preciso colocar chantilly nisso para você comer? Eu disse parcial. Ok, vou ler outro verso. Então Saul poupou Agag e o melhor das ovelhas, dos bois, os rebanhos, os cordeiros e tudo o que era bom. Então ele entrou lá e, em vez de destruir tudo que Deus mandou, ele se livrou do lixo e guardou todas as coisas boas. Então, para piorar as coisas, Deus disse: me arrependo de ter feito Saul rei, porque ele não segue meus mandamentos. Agora Samuel, o profeta, foi até Saul e então disse a Saul: o que é isso que você fez, Saul? E Saul disse: ouça isso, bendito sejas tu do Senhor, eu cumpri tudo o que o Senhor me ordenou a fazer. E quer saber? Acho que ele achava que ele tinha mesmo. Ele se comprometeu, achou que poderia dar a Deus uma obediência parcial, ou que ele poderia talvez servir um pouco a Deus na manhã de domingo, mas fazer o que quisesse no resto da semana. Vou ouvir a Joyce todas as manhãs e isso vai resolver tudo. Esse é o meu tempo com Deus, eu e Joyce. Sabe, eu fico muito feliz que você me escute, mas se precisa escolher entre eu e Deus, então escolha Deus, pode ser? Porque eu não quero que você me coloque em apuros. Então eu me sinto compelida a te dizer para colocar Deus em primeiro. Amém? Não existe nenhum homem ou mulher na terra que possa tomar o lugar que pertence só a Deus. É ótimo aprender e crescer, mas então pegue o que aprendeu e leve para Deus e peça para Ele fazer funcionar em sua vida. Bom, deixa para lá. Eu fiz o que Deus me disse para fazer. Bem, é uma longa história, não tenho tempo para ela, mas quando chega até o fundo disso, sabe qual foi o problema? O povo se cansou de esperar. E a Bíblia diz que ele fez o que fez porque ele temia o povo. Ele não queria perder as pessoas e então comprometeu seu relacionamento com Deus para manter as pessoas felizes. E certamente tem alguém aqui que foi convidado para uma festa onde sabia que haveria drogas e um monte de coisas erradas e sabia que não deveria ir, mas não queria que seus amigos ficassem bravos com você. Então você pensou: bem, eu vou, mas eu realmente não vou participar de nada, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. E acabou numa grande confusão. Não tem ninguém aqui desse jeito. Ok, eu vou escolher uma outra coisa.
Sabe, é incrível as coisas que fazemos só para não perder as pessoas. Nós nos apegamos a elas. Metade do tempo elas são pessoas que estão envenenando nossas vidas, que não se importam conosco, que quando as coisas apertam, elas são as primeiras a saírem de fininho. Mas comprometemos nosso relacionamento com Deus por nos apegarmos às pessoas. Você precisa começar a se posicionar e dizer: Deus vai ser o primeiro na minha vida e espero que você goste, mas se não gostar, Deus ainda será o primeiro. Porque eu posso viver sem você, mas eu não posso viver sem Deus. Amém? Deixa a verdade te libertar. A terceira coisa que quero falar hoje, a primeira coisa foi colocar Deus em primeiro lugar e mantê-lo em primeiro lugar em tudo. A segunda foi: seja honesto consigo mesmo sobre si mesmo, certo? Agora, saber o que esta frase em Cristo significa? O que realmente significa estar em Cristo? Quando você nasce de novo, é literalmente tirado do pecado e colocado em um recipiente diferente chamado Cristo. Então, você não é mais identificado como pecador sujo e podre. Essa não é mais a sua identidade, não é mais quem você é. Você ainda pode pecar, mas não é quem você é. Você tem uma nova natureza. Se alguém está em Cristo, ela é uma nova criatura. Você tem uma nova natureza por dentro. A sua alma ainda é a mesma, seu corpo ainda é o mesmo. Há uma obra que precisa ser feita em você, mas o núcleo de quem você é agora é santo, é certo e bom. E Deus te vê sob uma ótica totalmente diferente. Ele agora te vê em Cristo. Mas você tem que começar a se ver desta maneira. Mas vou parar por um minuto e fazer algo. Acho que vou dar alguns presentes. Quantos gostariam de ganhar presentes aqui? Quero dizer, você realmente quer ganhar presentes? Olha só, veja isso, temos as minhas Bíblias de estudo, tem o meu testemunho, alguns dos meus novos livretos. Se você quer mesmo, tem que agir como se quisesse. Eu quero... Vejam a Bíblia, pessoal. Quem quer? Mas quem quer? Você precisa querer. ver se vocês estão realmente falando sério sobre querer ganhar presentes. Presentes, quem quer? É grátis. Veja só isso, grátis, esse aqui grátis, é seu, grátis, mas agora grátis, vamos ter grátis. só mais um presente. Mais um, quem vai ganhar o último presente? Esse aqui é o último. Senhor, esse nós. devocional é seu, tudo bem? Tudo bem, é isso aí. Gostamos de coisas grátis, não é? Isso não é incrível? Ok, e agora? Você diz, o que está fazendo? Vamos para Romanos 5:15. Romanos 5, verso 15. Agora preste atenção ao que estamos fazendo. Isso tudo para te ensinar o que está prestes a receber. Mas o dom gratuito de Deus... Mas o dom gratuito de Deus... Mas o dom gratuito de Deus, ele não é nada se comparado com a ofensa. Sua graça está acima de todas as proporções da queda do homem. Pois se muitos morreram através da queda de um homem pela sua ofensa, muito mais abundantemente fez a graça de Deus e o dom gratuito que vem através do favor imerecido de Jesus Cristo, que transborda para muitos. Verso 16, nem deve o dom gratuito ser comparado com o efeito desse pecado do homem, pois como o pecado de um homem trouxe condenação, o dom gratuito, o dom gratuito, verso 17, vamos lá. Verso 17, se por causa da morte de um só homem a morte reinou, muito mais agora, certamente, aqueles que recebem a graça transbordante de Deus, o dom gratuito da justiça, favor imerecido, o dom gratuito da salvação, o favor gratuito de Deus, perdoa livremente todos os nossos pecados,
Ficamos mais entusiasmados em receber um livro grátis numa reunião do que sobre ter recebido o dom gratuito da justiça em Jesus Cristo. Agora eu te peguei, não é? É incrível como nós agimos para receber algum tipo de presente material grátis. E ainda assim, deixe-me dizer algo. Cara, você está empoderado por dentro. Você está empoderado. Você tem Deus em você. Pai, Filho e Espírito Santo. Todo o fruto do Espírito está em você. Você foi justificado, foi santificado. Você foi feito correto com Deus pelo sangue de Jesus Cristo. É impossível crescer, é impossível sair de um teste passando pelo moinho. Faz sentido para você? Até o testemunho. Eles andam juntos, você tem o teste, você pega o moinho, então finalmente junta tudo e agora tem o testemunho. Mas é impossível você ir do teste, passar pelo moinho, até o testemunho, a menos que aprenda realmente quem você é em Cristo e que o seu quem é totalmente diferente do seu fazer. Eu sofri insuportavelmente com a culpa e a condenação. Oh, meu Deus! Parecia uma vida inteira de pesadelo. Se eu não me sentisse mal, eu não me sentia bem. E começou na infância por eu ter sido abusada, e o diabo me convenceu de que havia algo de errado comigo. E a partir daí eu tinha um disco tocando na minha cabeça: o que há de errado comigo, o que há de errado comigo, o que há de errado comigo. Me comparando com todas as pessoas do mundo. Eu gostaria de dizer que parou quando recebi a Cristo e fui para a igreja, mas não foi assim, sabe? Eu só levei isso para um nível espiritual. Então, eu ainda me comparava com todo mundo, agora era com os cristãos que eu estava me comparando. E mesmo depois de me tornar uma pregadora, eu me comparava com outros pregadores. Isso nunca para até nós aprendermos quem nós somos em Cristo. Que nós somos individuais em Cristo e que Ele tem um plano individual para nossas vidas e que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só há uma oportunidade de arrependimento. É se você entrar naquele elevador e apertar o botão da cobertura e voltar para o último andar. Sim, às vezes nós caímos no porão, sabe? Às vezes temos dias difíceis. Às vezes há momentos difíceis, há momentos que nós não entendemos, mas no meio de tudo isso, Deus